Examinai a si mesmo. Passagem lá de 1 Coríntios 11 da ceia. Superior a si mesmo. No caso de eu ter o Jader como superior a mim mesmo. Se eu reconheço que ele tem dom em alguma coisa que eu não saiba, habilidade que eu não tenha, então reconheço ele naquela área, naquele dom, como superior a mim mesmo. Ame como a ti mesmo. Lembra da tríade? Amar a Deus, mas o próximo tem que ser amado como a si mesmo. Eu estava vindo na minha Xing Ling de Curitiba e a Lucélia atrás, né, Lu? Já está com medo. E o Valdemar do meu lado, tentando me acordar. Eu disse: Valdemar, cada vez que eu me ouço, eu me amo mais. A Lucélia falou: o quê? Que egoísmo é esse? Eu falei: eu vou explicar. Eu gosto de ser polêmico, né? Eu gosto da polêmica. Eu vou explicar. Porque se eu não me amo, como é que eu vou amar as pessoas? Se para mim eu quero um pão velho com café ruim, vencido, aquele café que fica requentando o dia inteiro, o que você acha que eu vou oferecer para as pessoas? Se para mim eu ofereço o pior, o que eu vou dar para as pessoas? É difícil sair alguma coisa melhor, né? Eu não conheci ninguém até agora, até conheci alguns, mas é difícil, que dá o pior para si e o melhor para o próximo. É difícil. Então, se eu amo muito eu vou ter a habilidade de me colocar no lugar das pessoas e amar muito elas, como eu me amo. Não é assim? Bom, o que eu quero dizer com examinar superior a si mesmo e ame como a ti mesmo? Tudo isso está falando de... Vou apitar baixinho para vocês não ficarem feridos. Não é Deus que apita a minha vida. Não é o diabo que apita a minha vida. Eu sou o árbitro da minha vida. O Senhor, quando me criou, me deu o apito. Vide o DNA de Deus. E quando me criou, disse: você apita a sua vida. Isso é livre-arbítrio. Mas o sistema diz que Deus apita quando Ele quer, o diabo apita quando Ele quer. Se você falhar e pecar, de repente o diabo toma um apito da tua mão e passa a apitar a tua vida. E pior, algumas denominações, né? Entrega tudo nas mãos do Senhor. Aí você entrega o apito. Vai, Senhor, apita a minha vida. Vai casar, casa por profecia. Vai abrir uma empresa, abre por sonho. Vai mudar de cidade por revelação. Tudo misticismo tolo. As pessoas são conduzidas por misticismo. Quando, na verdade, as expressões examinai a si mesmo, superior a si mesmo, que são algumas das ame como a ti mesmo, estão falando de apitar a sua própria vida. Eu decido me amar, eu decido que você é superior a mim em tal dom, eu decido me examinar e dizer com autocrítica, eu tenho dito isso, o salvo tem autocrítica. O encontro do Rio de Janeiro, quem foi aqui? Foi o Valdemar, a Ita, a Fernanda, a Lili. O que vocês viram lá? Não viram, Lili? Todo mundo organizado sem precisar exortar ninguém. Sabe o que é 150 pessoas com fome? Também vieram de longe. Todo mundo com fome, sede. Se alimentaram assim 8 horas eu falando e eles sem se cansar. Hoje nós temos 2 problemas. Os salvos que se reúnem com outros salvos, ou que se dizem salvos, por culpa, medo e ganância. Então só se reúne nos templos, nas sinagogas, por culpa, medo e ganância. Terceiro e poder. Templo, dinheiro e hierarquia. Tirou isso, o sal desigreja. Aí tem os desigrejados. Os desigrejados não querem mais andar com sal. Nós estamos fazendo o quê? Organicamente, sem culpa, sem medo e sem ganância, nós nos reunimos aqui, sem nenhuma culpa, sem nenhum medo. E aqui não tem nenhum ganancioso. O que é isso? Não tem ninguém aqui vindo buscar cura. Não tem ninguém aqui buscando um profeta, uma revelação da sua vida, uma direção mística. É incrível, as pessoas me mandam foto, áudio, vê minha vida, Raquel. Caso ou não caso, viajo ou não viajo, encerro ou não encerro, começo ou não começo. O que você está vendo aí? As pessoas são assim, não tem jeito. Vamos mais.
Livre-arbítrio é uma palavra de origem latim, liberum arbitrium, que quer dizer o juízo livre, a capacidade de escolha pela vontade humana entre o bem e entre o certo e o errado, conscientemente conhecidos. É uma crença religiosa ou uma proposta filosófica que defende que a pessoa tem o poder de decidir suas ações e pensamentos segundo seu próprio desejo e crença. Bom, a dinâmica das duas coisas, o que você gosta é o seguinte. Vocês já viram que nós nascemos predispostos a gostar de alguma coisa? E isso acaba levando à predestinação fatalista de Calvino, que é o pai do protestantismo. Ele é o pai do capitalismo e ele é o pai da predestinação fatalista. O que você não gosta? De melão. Não gosta de melão. E que fruta você mais gosta? Eu gosto de abacaxi, laranja, maçã. Mas você chega àquele ponto de não poder ver melão na frente? O cheiro do melão? Não gosto. O gosto, não gosto nem de provar nada. Porque tem gente, eu não estou falando, gente, de exagero. Por exemplo, alguém comeu muita gelatina e ficou com nojo de gelatina. Não pode ver gelatina na frente. Eu estou falando de alguém que nasceu predisposto já desde o nascimento a não gostar de banana. Não pode ver banana desde que nasceu. Inclusive dá até alergia. Tem alguém aqui? Quem aqui não gostava de uma coisa desde criança e com o tempo aprendeu a gostar? Vamos falar de comer. O quê? De alho. Não gostava e agora Não. gosta. O que você gosta? Não gostava e gosta. Cebola. Puxa, só coisa boa. Eu não gostava de carne de espécie nenhuma. Fui comer depois de adulta, depois de casada. Você levantou a sua mão? Eu mantei, mas eu não gostava de angu, polenta, agora eu gosto. Eu gosto. Mais alguém? Eu não gostava de alho e cebola, e com o tempo eu aprendi a gostar de alho. Só que a cebola não Você viu que o alho e a cebola vem depois, né? O alho e a cebola tem que ter um processo para gostar do alho e da cebola. Basicamente, eles pegam as pessoas nesse ponto. Aí a pessoa da predestinação que diz que Deus interfere em tudo, escolheu tudo, que você é só um manequim, só uma vaquinha de presépio. O que eles dizem lá? Eles dizem, com essa dinâmica, que você já nasce predestinado a gostar de uma coisa, predeterminado a não gostar de outra. E é verdade? Tá aí, o pessoal não gostava de cebola e alho, passou a gostar. Tem que ter um enfrentamento, um confrontamento, tem que ir tentando mudar. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de tomar água, mas eu sei que eu tenho que tomar água. Então o que eu faço? Mesmo sem gostar da água, eu tenho que tomar a tal da água. Então, se eu pudesse, eu tomava só café. Mas vai lá eu e vou tomar a tal da água, porque eu sei que se eu não tomar água, eu morro. Entenderam? Então cai por terra também essa coisa de que nós nascemos predispostos a gostar de alguma coisa. Sim, nascemos, mas tudo se pode mudar. A vida é feita de parâmetros, de referências. As escolhas individuais são o resultado entre vários resultados possíveis, cada um dos quais é influenciado, mas não determinado pelo passado. Mesmo se o agente exerce a vontade livremente na escolha entre opções disponíveis, ele não é a única causa originadora da ação, pois ninguém pode desempenhar ações impossíveis. Prestem atenção. Tipo voar batendo os braços. Aplicada aos estados inferiores, essa visão sugere que se pode escolher opções nas quais se pensa, mas não se pode escolher uma opção da qual não se tem ideia. Nessa visão, escolhas presentes podem abrir, determinar ou limitar escolhas futuras. Eu vou ler só o próximo parágrafo e todo o resto do estudo eu vou dar sábado que vem, por conta do horário. Sobre isso, o sistema erra e muito. Ismos diversos, presta atenção, no sistema tem calvinismo, arminianismo e outros ismos. Pense, a igreja viveu séculos sem esses ismos, não é verdade? Até quem está fora do sistema erra nisso. Veja o meu companheiro do Evangelho da Graça de Graça, Mário Persona, quando ele diz que a ideia de livre-arbítrio é estranha na palavra de Deus. Somente Deus tem o livre-arbítrio, o homem não. Arbítrio é uma vontade gerada por uma determinada escolha. Você ama bananas e detesta abacate. Coloco diante de você uma cesta com bananas e outra com abacates. Qual você escolhe? As bananas, é claro. Nem lhe passará pela cabeça os abacates. Você os detesta.
mas sua boca se enche de saliva quando vê as bananas. Agora pergunto: o homem no seu estado natural deseja Deus? Ama a Deus? Quer ir para o céu? Não, não e não. Toda inclinação do homem natural é pecado. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ele odeia a Deus e ama o pecado. Quando tem que escolher o que escolhe? O pecado. Isso é livre-arbítrio? Não é eu que estou falando. Não é eu que estou dizendo. É o sistema que está dizendo. Seria se ele estivesse totalmente livre de preferências ou de inclinações. Mas não está. Portanto, isso é muito usado por eles. Romanos 3,11. Não há quem faça o bem. Lembram? Não há um justo sequer. Lembram? Vou refutar isso de mim e com algumas palavras de um homem no século XVIII, que em partes concordo, principalmente no que diz respeito ao pecado original, que é o Charles Finney, indicado por nosso irmão Hidalgo, responsável pelas reuniões em Curitiba. Finney, século XIX, ensinou em seu tempo que tanto católicos como evangélicos têm esse ensino bíblico de que todos somos nascidos em pecado e herdamos a corrupção e a culpa de Adão. Estamos, portanto, em escravidão a uma natureza pecaminosa, conforme alguém disse. Nós pecamos porque somos pecadores. A condição de pecado determina nossos atos pecaminosos e vice-versa. E não vice-versa. Só mais um parágrafo, por favor. Ao contrário da doutrina do pecado original, Finney acreditava que os seres humanos são capazes de escolher se desejam ser corruptos por natureza ou redimidos, referindo-se à doutrina do pecado original como um dogma sem lógica e fundamento bíblico. Sábado que vem eu continuo o estudo onde nós vamos nos aprofundar não sobre livre-arbítrio, mas sobre pecado original. Encerro hoje por aqui até sábado que vem com muitos textos, como vocês podem ver aí, que nós vamos ler e provar, sempre pela Escritura. Assim como eles erram, calvinismo, arminianismo e outros ismos, erram também sobre o pecado original. Termino perguntando: quem de vocês, alguma vez na vida, ouviu alguma outra proposta de entendimento da Escritura que não seja pecado original? Todo padre, todo monge, todo rabi, todo pastor, todo apóstolo, seja qual título sacerdotal for, eles ensinam que nós nascemos no... Em pecado me concebeu a minha, mas o texto, organicamente, está falando de outra coisa. Ela, não o bebê. Eles imputam ao... Nenhuma criança nasce em pecado. Se uma criança nascesse em pecado, ela morrendo criança, estava perdida, teria que esperar o seu tempo de consciência para decidir. Eu sempre tive uma pergunta sobre esse livro. Aonde está na hora que a gente não pede para nascer? Não sei se é uma pergunta meio revoltante, né? Mas assim, me passou por várias vezes, mas a gente tem um livro assim no decorrer, né, da vida, mas aonde estava na hora de a gente nascer? A gente não pediu para nascer. O que acontece? Deus, quando criou as coisas, pela presciência, Rafael, ele abre a janela da eternidade porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele abre a janela da eternidade e ele vê lá na frente. Mas ele não faz uso desse poder, desse atributo a todo momento para ele não ser injusto. Eu penso até que ele só fez uso disso quando criou o homem. Então, quando ele estava criando o homem em 7 dias e tudo que o homem precisa para viver, nesses 7 dias ele mexia ali no laboratório que ele tinha, que fogem palavras do português para explicar o que ele tinha para criar as coisas. Por exemplo, o corpo, a gente está aqui nomes químicos: nitrogênio, hidrogênio e carbono. Esses são nomes químicos. A verdade é que ele é que sabe o que ele fez de fato. Mas vamos lá. Então, naquele vídeo do DNA de Deus, eu explico o seguinte: ele abria a janela da eternidade e via. E ele precisava, no decorrer da história, que o seu povo Israel, esse é o plano perfeito dele, prevaricasse, caísse, até porque parece algo do DNA mesmo, que quando um filho é privilegiado, ele passa a ser o quê? Rebelde. Não é?
Eu li uma reportagem ainda ontem que diz que os jovens esquerdistas... Tem alguém aqui que é de esquerda ou não? Não tem problema. O ideal é ser apartidário. Ser partidário não vale nada. Mas tudo bem. Os jovens esquerdistas, eles são esquerdistas porque são mimadinhos. Fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que eles só são de esquerda porque são mimadinhos. Pode ver esses que estavam lutando pelo Lula lá nas marchas, porque são mimados. Porque os pobres mesmo, eles não são de esquerda. Embora recebam o Bolsa Família, coisa, mas eles não são da política de esquerda. Onde é que eu quero chegar? Parece que é algo de DNA, que quem nasce privilegiado, mimado, vai para a rebeldia. E Deus, sabendo disso, o Criador, o que aconteceu com Israel? O principal filho, a primeira vara, se rebelou, a ponto dele chamar ela de prostituta. É a primeira vara que ele chama de prostituta. O próprio filho. É a mãe das meretrizes. Não é a meretriz, é a mãe delas. Porque todas as religiões da terra surgiram da onde? Surgiram exatamente de Jerusalém, do seu povo. Jerusalém é a parte física que representa o seu povo. Então, onde que eu quero chegar? Ele abria a janela da eternidade. Pensa comigo. Ele via o filho original dele caindo e abrindo oportunidade para a segunda vara aqueles que não eram seus filhos originais. A ponto que, na sua história, na sua criação de laboratório, ele via lá na frente que os filhos da segunda vara chegariam primeiro. E é isso que significa o texto. Os derradeiros chegarão. Está entendendo? Olha que plano dele. Só que embora ele crie esse plano macro, no micro ele não interferiu. Embora ele interferiu no macro coletivo, no micro individual ele não interfere. Por isso que eu ensino que ele só interfere quando envolve todo o povo. No mais, o espermatozoide que fecundou o óvulo e que deu certo no meio de milhões, ele não fez nada. O individual que nasceu gêmeos, trigêmeos, sozinho, ele simplesmente não mexeu. Só que ele abria a janela da eternidade e via como que o povo se formava no coletivo. E como é que ele conseguiu fazer dar certo no coletivo durante 7.000 anos? Sabe como? Através dos dons. Nos meus vídeos dons eu falo sobre isso. Como assim? Vou explicar. Não tem na Bíblia, não tem em livro nenhum, nem apócrifo, lugar nenhum, mas dá para imaginar, pela lógica, pelo raciocínio da história, que a cada 12 filhos que nascem, um tem um dom de música. Já perceberam isso? Por isso que eu estava brincando com vocês, quem é afinado, quem não é afinado. Mas pode ver, a cada 12 pessoas, um tem dom de música. O outro é mais organizado. Dê um evento para ele que ele faz perfeitamente. O outro fala bem, ensina bem, se porta bem, passa uma mensagem bem. Está entendendo? O outro cozinha bem. Não é assim? Um usa mais a parte direita, como eu falei lá no encontro de Capão da Canoa. O outro usa mais a parte esquerda. Um tem mais criatividade, o outro é mais matemático e físico. No meio de 12 filhos, eu não sei se é 12, eu estou aqui colocando... Vocês estão entendendo? Genericamente. Então, seja 10, seja 12, mas é assim que o Senhor fez. E é dessa forma que ele não perdeu o controle. E é dessa forma que ele abria a janela da eternidade, via lá na frente, através da sua presciência, voltava e assoprou nas narinas do homem e deixou a coisa acontecer. Então, assim, nós não pedimos para nascer, mas uma coisa é linda. É Thaís, né? Gente, não existe coisa mais linda do que existir. Mas o nosso nascimento é um projeto de Deus? Não. Eu quero chegar nesse ponto. Não é. Individual nada é. Só no coletivo. Mas evidentemente que na janela da eternidade ele viu os vencedores. Vocês percebem que assim, ó, o que o sistema fala é pobre. O que eu falo é profundo, mas é difícil você chegar lá. Por quê? Vou te explicar. Vê só. O que o sistema fala é e não é.
Mas tem que explicar. Tem que se aprofundar para entender. Vou explicar. O sistema diz, você é projeto de Deus. Mas tem que explicar. O que é projeto de Deus? Ele viu pela sua presciência que você, lá no final da sua vida, seria uma vencedora desse mundo. Então, ele não te escolheu individualmente para você ser um projeto dele. Esse é meu projeto. Criei ela para ser vencedora e essa daqui para ser perdedora. Não predestinou. Mas, ao mesmo tempo, explicando. Agora é o que eu me aprofundo. E o sistema não se aprofunda. Ele viu pela presciência que você venceria. E porque para ele, para nós, o hoje é hoje, o amanhã é amanhã, o ontem é ontem. Para nós. Porque nós somos cronos. Deus é kairos. O que é kairos? Transcende. Transcende. Você tem uma ideia, para Deus, matéria e tempo é a mesma coisa. Sabe por quê? Tem um outro vídeo meu que eu te aconselho a assistir, que é o Deus é o tempo. Vocês sabiam que Deus é o tempo? Embora ele ter tido criado o tempo. Ele é o próprio tempo. Sim, porque o tempo não tem como criar o tempo. Mas ele não vive no tempo. Vê só. Nós somos matéria. Carbono, nitrogênio, hidrogênio. Tá gravando? E você sabia que a física já está quase chegando no momento de acelerar uma partícula e criar antimatéria aqui na Terra? E a antimatéria é uma máquina do tempo, que nós víamos nos filmes e achávamos que era só história. E não é. Eles aceleram uma partícula, criam antimatéria, engole toda a matéria e volta no tempo. De modo que tudo que você está vendo agora existe e não existe. Entendeu? E sem o tempo, sem Deus, não existe obra da matéria. Então, se o tempo parar, não tem mais obra. Bom, a vida é feita de... Aí quando a gente apita errado, a gente sofre as consequências de apitar errado. E começa a sofrer. E começando a sofrer na vida, a gente começa a não querer mais estar aqui. Ou se perguntar por que estamos aqui. Mas quando a gente acerta as escolhas, e sempre dá tempo a acertar as escolhas, o que acontece? Quando nós acertamos as escolhas, a gente começa a ter mais paz, tranquilidade. E tendo paz, a gente começa a entender o que é evangelho. Quando a gente aplumar a nossa vida com o parâmetro do evangelho, por isso que eu digo que Jesus é a maior referência que existiu. Aí vem aquele meu vídeo, conversão não é mística. Tem que estar sempre olhando nele. Por isso que a Escritura diz, fugir da carne, fugir das paixões, fugir... Por que tem que fugir? Porque o salvo, ele vai olhar para a cruz, firmemente. E aquele que cai, é porque nunca foi salvo. E se alguém souber dessa frase que eu estou falando, e disser, então, irmão, que eu quero dizer que uma vez salvo, para sempre salvo, então eu vou mesmo para libertinagem. Porque uma vez salvo, sempre salvo, o que ele não pensou é que a partir do momento que ele escuta a minha frase, que uma vez salvo, para sempre salvo, e usa disso para libertinagem, prova que ele nunca foi salvo. Porque o salvo, ao escutar essa frase, nada muda. Ele continua tendo temor. Entenderam? É lindo isso. O salvo está dentro dele. Isso. E para ter paz, e para ter evangelho, a gente tem que ter Jesus como a maior referência. Quando Jesus é a maior referência da nossa vida, a mansidão dele, a calma dele, as escolhas acertadas, a gente erra. Muitas escolhas a gente erra. Mas sempre dá tempo de acertar. E para ir para os finalmente, vejam que eu já estava encerrando, mas aí surgem essas perguntas importantes. Eu só quero falar mais uma coisa dentro disso. Deus é o tempo. A matéria para e não tem obra se Deus parar. Mas Deus não para, Ele é o tempo. Eu quero dizer o seguinte. Nós precisamos entender que o Senhor tem um número definido de vencedores desse mundo. E ser vencedor desse mundo significa ser espiritual. Não como a mulher de Ló, que quando ficou sabendo que o fogo ia descer, que o fim estava chegando, ficou triste, olhou para trás. Ser espiritual no sistema é ser místico. É línguas.
É Pentecostes, lágrimas, emoção, adoração, devoção. Ser espiritual é o contraposto de material. É ser desapegado da matéria. E o que a gente mais vê hoje nos filhos de Calvino... E vou dizer uma coisa, registrando. Você chega para um evangélico hoje e você pergunta: você é protestante? Não, eu sou evangélico. Porque os evangélicos não sabem que eles são protestantes. Houve uma desvinculação de 100 anos para cá. Mas eles são sim filhos de Lutero e filhos de Calvino, a partir de 1517. Onde que eu quero chegar? A partir do momento que você se desvincula, você está tentando, a não ser que você não saiba da história, está tentando fugir de Calvino. Mas Calvino é o pai do capitalismo, o pai do materialismo, o pai da pregação de mamão, do dinheiro, do ter, ser e poder. Por isso que está o pessoal por aí: eu sou filho de Deus, eu sou rico, Deus me dá condições, Deus interfere, me deu um carro, me deu uma casa, me deu uma esposa, me deu uns filhos bonitos e tal, e coisa e tal. Isso tudo é mentira. Porque ser espiritual é o contraposto. É renunciar ao mundo. É renunciar às coisas materiais. Tenha o seu bom carro. Tenha a sua boa casa. Tenha a sua boa roupa. Mas isso não tem que valer. Isso não pode valer mais do que o evangelho na sua vida. Quer ver? Na minha vida, bom, aí já é diferente porque eu tenho um chamamento. Nada material vale alguma coisa. Bênção, maldição ou graça definitiva. A graça que a gente tanto fala é a bênção definitiva. O sistema volta para o Velho Testamento e nem entende que o Novo Testamento começa na cruz, no tetelestai, está pago a dívida. E não naquela página branca entre Malaquias e Mateus. Se tirar aquela página branca entre Malaquias e Mateus, cai todo o sistema. Mas por que eles mantêm aquilo ali como Novo Testamento? Para poder ter dízimo, oferta, templo, hierarquia. Aí eles dominam as pessoas. Tirou aquilo ali e quebrou o sistema. E dentro disso também está a bênção e a maldição. Porque eles pregam o Velho Testamento. E o Velho Testamento é bênção e maldição. A ponto que a mula tem que falar para impedir Balaão de amaldiçoar Israel. Porque tem poder a palavra dele. A maldição existia, a bênção existia. Filho, estou te abençoando agora. A transferência de bênção existia. A interferência daquela palavra, daquele ato. E é daí que surgiu o determinismo. É daí que hoje surgem todas essas heresias neopentecostais. Mas o sistema todo hoje é metido em bênção e maldição. Então a gente vai falar sábado que vem sobre nascer na maldição. Nascer no pecado. É mais um grande erro, enorme. Estou querendo entender, quando Jesus morreu, toda a maldição foi quebrada. Toda a bênção também. Quando Jesus morreu, ele tirou a bênção e tirou a maldição. Ele pôs algo chamado graça, que é uma bênção definitiva. Eu não preciso mais colocar a minha cabeça debaixo de uma mão de um pastor para ele dizer: filho, te abençoo. O padre dizer: vai em paz, te abençoo. Não preciso de sacerdote me abençoando. Inclusive, se eles olharem aqui, dependendo quem entrar aqui do sistema, dependendo qual círculo do sistema for, se entrar alguém aqui de determinados círculos, eles vão olhar aqui e vão falar: ó, mundanismo, 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 ó, mundanismo, carnalidade. Não, essa aqui é salva. Só tem uma salva aqui. De Jesus veio dar vida. A gente tem que entender que essa vida é um teste. É rápido. Para ele é uma semana só. Eu estava dizendo, para nós, o ontem, o hoje, o amanhã é muito. Para ele é nada. Como ele já sabe o amanhã para ele é hoje. Então a gente tem que tentar fazer essa transposição de se colocar no lugar dele para entender essas coisas. Mas o ser humano quer ver as coisas horizontalmente. E voltando lá ao que eu estava falando sobre o salário do pecado e a morte, o Senhor veio dar vida. Essa é a vida eterna, não vida aqui. Não faria sentido ele morrer para dar vida aqui. Mas essa vida eterna é logo ali. Tudo passa tão rápido. E o milênio estará aí.
E eu quero conclamar vocês a pensarem hoje a noite toda sobre 1000 anos de paz e justiça, com Ele reinando, diretamente do centro da terra, Jerusalém. E sabe quando vai ser isso? Agora. É agora. Vocês estão acompanhando? Trump, Putin, Benjamin Netanyahu, Erdogan, Assad, presidente da Bulgária, Letônia, Estônia, todos eles pró-Rússia, Brexit. Não existe mais Estados Unidos, existem 2 Rússias. Guerra contra o ISIS, Templo de Salomão vai ser reconstruído, criação do Estado da Palestina, tudo vai se cumprir agora, chegou o momento. É o fim, nunca é o fim, é agora. Agora é. Mas é o fim para quem vai ser batizado com fogo. Ai, ai, ai. Esses dias eu disse assim, irmãos, está vindo aí o batismo com fogo. Minha irmã escreveu assim para mim, Akio, não é você que tanto ensina contra o batismo com fogo? Você vê? Está impregnado, né? Aí eu tive que escrever, irmã, batismo com fogo do juízo. O verdadeiro batismo com fogo está chegando aí. Já pensou? A crentaiada pede fogo. E está vindo fogo aí. Vamos agradecer, Pai? Te agradeço muito pela presença de todos os teus filhos que vieram de longe até aqui. Te agradeço pela vida, pela existência, pelo teu amor, pelo perdão dos nossos erros, nossas faltas, pelo teu plano de salvação. Às vezes incompreensível, às vezes compreensível. Pelo dom que o Senhor nos dá, conseguimos enxergar um pouquinho, como disse Paulo, agora vemos como espelho embaçado, agora enxergamos parcialmente, mas em breve entenderemos todas essas coisas, pois seremos como o Senhor é. A nossa esperança é que a sua redenção está próxima. A nossa esperança é que o Senhor reinará com justiça. A nossa esperança é que a sua volta está próxima, Senhor. Toque o coração de cada um dos teus filhos e os salvos que aqui estão, ouçam essas palavras, guardem e pratiquem. Em teu nome, Yahshua, conhecido como Jesus Cristo entre os homens. Amém.